Olá, eu sou o Hermeson Ramos, seminarista pastor da Igreja Presbiteriana em Congonhas, Minas Gerais. Que a paz do Altíssimo Deus triuno seja com o seu coração hoje e para todo sempre. Hoje daremos continuidade às nossas lições para a classe Nova Vida e essa é a nossa segunda lição. Hoje nós trataremos a respeito das Sagradas Escrituras. Pensem comigo, será que existe alguma regra geral e absoluta que se aplique a todos os homens, em todas as épocas, em todas as nações e em todos os lugares? Sim, o povo de Deus acredita que a resposta é sim. E a resposta especificamente é a palavra de Deus, a Bíblia. Porque nas Escrituras todos os homens são tratados com a igualdade, a dignidade e o valor deles é o mesmo, porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E ali nós encontramos como é que todas as criaturas de Deus devem viver para a sua felicidade e para a glória daquele que os criou. Mas, pensando nisso, nas Escrituras, o que é exatamente a Bíblia? Qual é a sua necessidade? De onde procede a sua autoridade? Para responder ou para tratar dessas questões todas é que nós vamos lidar com a aula de hoje. E para encontrar as respostas a essas perguntas, nós vamos recorrer à segunda pergunta do breve catecismo de Westminster, que será vastamente usado para nos auxiliar nas lições da nossa classe. A segunda pergunta do breve catecismo de Westminster é: o que é a Bíblia? E em resposta a essa pergunta, os autores desse catecismo, os puritanos do século XVII, disseram: a Bíblia é a palavra de Deus revelada nos 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, sendo ela a única regra de fé e prática, capaz de orientar o crente na maneira de glorificar a Deus nesta vida e desfrutar a sua presença para sempre. Mas, afinal de contas, por que é que nós precisamos da Bíblia? Bom, a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, no seu capítulo 1, parágrafo 1, nos diz o seguinte, nos dando a razão. Porque apesar da natureza humana e das obras da criação, revelação comum, e nós vamos falar um pouco mais disso adiante, claramente testificarem que existe um Deus, porém, elas não são suficientes para dar ao homem o conhecimento de quem é esse Deus e da sua vontade sobre o que é necessário para a salvação dos homens. E isso está registrado, como eu disse, no capítulo 1, parágrafo 1 da Confissão de Fé de Westminster. E essa verdade de que a criação dá testemunho de um Criador está espalhado por todas as Escrituras. Também como vemos pela palavra de Deus que é necessário que Deus tenha dado a sua palavra ao seu povo para que pudessem conhecer quem é esse Criador. Nos Salmos 19, os versículos 1 ao 3, nós lemos: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras há, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Isso quer dizer que, ainda que no meio da criação nós não possamos ouvir uma voz audível como vocês ouvem a mim agora, ainda assim, todas as coisas criadas gritam, bradam, para que todos vejam e entendam que existe um Criador. Deus é revelado na sua criação. E aqui percebemos então que todas as pessoas podem olhar para as coisas criadas e perceber que existe um Criador. Já em Isaías 59, 21, nós aprendemos que o Espírito Santo e a palavra de Deus foram dadas exclusivamente ao seu povo. Ali está escrito:
Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na sua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para sempre. Assim diz o Senhor. Então, nós percebemos que a revelação geral ela está disposta para que todas as pessoas vejam. Todavia, o Espírito Santo e a palavra do Senhor, elas são dadas exclusivamente para aquele povo com o qual Deus está aliançado. Também aprendemos nas Sagradas Escrituras que a Bíblia é a revelação especial de Deus e que nela nós encontramos tudo o que é suficiente para sabermos a respeito da salvação e também de que toda ela é inspirada pelo próprio Deus. Nós lemos ali em 2 Timóteo, nos capítulo 3, versos 15 e 16, Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo, disse ele, desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Já em 2 Pedro 1,21, nós aprendemos que a Bíblia é infalível, ela é completamente isenta de erros, porque ela procede do próprio Espírito de Deus e não da mente criativa dos homens. Ali nós lemos que, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Em Lucas, no capítulo 16, os versos 29 ao 31, depois vocês façam essa leitura com calma. Nós aprendemos que essa revelação especial, essa palavra escrita, é o único caminho pelo qual o homem pode conhecer os meios para a salvação que Deus propôs para a sua criação. Mas, tratando da resposta que nós recebemos do breve catecismo de Westminster sobre o que é a Bíblia, ela nos diz que a Bíblia é a coleção daqueles 66 livros do Antigo e do Novo Testamento. Mas o que são esses 66 livros? Para isso, é importante nós sabermos que a Bíblia ela está dividida em duas partes. Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento contém 39 livros que procedem e que apontam para o nascimento de Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para o Messias que haveria de vir e nos ensina como que Deus, o Pai, preparou todas as coisas para enviar o seu Filho ao mundo. Já o Novo Testamento é o cumprimento da chegada do Filho de Deus ao mundo para salvar o seu povo eleito. Por isso é que em Mateus 1,21 nós lemos que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas há nas Escrituras uns livros que nós não encontramos na Bíblia cristã evangélica. Esses livros são chamados de livros apócrifos. Eles são 7 livros extras, que são Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria e Baruque. Além de outras 3 histórias especiais encontradas nos livros de Esther e também de Daniel. Esses livros e essas histórias se encontram única e exclusivamente na Bíblia Católica. A Igreja cristã, a Igreja evangélica, através dos séculos, nunca reconheceu esses livros como sendo inspirados, mas sim como frutos meramente da mente humana. E afinal de contas, por que esses livros não são considerados inspirados pela Igreja cristã?
Existem muitos motivos, mas eu quero aqui mencionar apenas 3. O primeiro deles é que o povo judeu do Antigo Testamento nunca reconheceu estes livros como inspirados. Isto é verdade, tanto é que na Bíblia hebraica não existe o registro de nenhum desses livros. O segundo motivo é que muitos destes livros contêm ensinamentos que diferem, que contrariam arbitrariamente muitos dos mandamentos do Senhor Jesus e do Senhor no Antigo Mandamento, sobretudo naquele aspecto que proíbe a idolatria e o culto às criaturas. E por fim, e mais importante, nem Jesus Cristo, nem nenhum dos seus apóstolos jamais citou qualquer um destes livros apócrifos no Novo Testamento. Então, esse é o motivo pelo qual nós não reconhecemos os livros apócrifos como livros inspirados da parte de Deus. Por falar em Deus, quando pensamos no conhecimento dele, basicamente existem 2 meios de conhecer ao Senhor. O primeiro deles é o que nós chamamos de revelação natural, ou seja, é a própria criação. Além dos Salmos 19, que nós já lemos, no Novo Testamento existe um texto que é clássico, que nos ensina essa verdade, que está em Romanos 1, nos versos 19 e 20. Ali o apóstolo Paulo nos ensina que, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, por que é que os homens são indesculpáveis? Porque a criação, a revelação natural, revela que existe um Criador. E ainda assim, os homens, ao invés de buscarem esse Deus único e verdadeiro, eles criam para si ídolos e atribuem a criação a esses ídolos da sua própria criatividade. Essa revelação geral, ela está à disposição de todos os seres humanos. Sim, qualquer homem pode simplesmente olhar para o mundo, observar o mar, os céus, as estrelas, e então, a partir da observação da ordem, da beleza, da variedade, da precisão, eles podem concluir que tudo isso aponta para uma mente criativa e para um braço poderoso. Contudo, essa revelação comum, contida na criação, apesar de nos dizer que existe um Deus, não nos ensina o nome desse Deus, não nos ensina a sua vontade, nem fala a respeito da sua natureza trina, do estado pecaminoso do homem, da situação de condenação de todos os seres humanos, nem fala do plano de salvação e de Cristo como o meio pelo qual Deus há de salvar o seu povo. Por isso, apesar de a criação dizer que existe um Criador, nós precisamos de uma outra fonte mais precisa e infalível de conhecimento a respeito de Deus. E essa fonte de conhecimento é o que nós chamamos de revelação especial. Ou, em outras palavras, essa revelação especial é a própria Bíblia. E por que é que Deus registrou as suas palavras nas Escrituras? Isso foi para que, por causa do nosso coração corrompido, nós não atribuíssemos as obras da criação aos ídolos criados pela nossa própria mente. Sim, porque o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. E para que nós conhecêssemos aquele que é o Criador, aprove a Deus revelar-se por meio da sua palavra escrita, ordenando aos teus santos homens, inspirados pelo Espírito de Deus, que registrassem todas aquelas coisas as quais eles ouviram da parte do Senhor. Nós vamos ver isso, como já foi dito, em 2 Timóteo 3,16, quando nós lemos que toda Escritura é inspirada por Deus. Portanto, meus amados, tudo o que de Deus se pode conhecer está registrado na sua palavra revelada. A primeira revelação, essa revelação geral, ela é dada a todos os homens,
sem distinção nenhuma. Mas a segunda, a revelação especial, ela é somente para o seu povo, o povo da aliança, como nós vimos em Isaías 59, 21. Mas, meus queridos, de onde é que procede a autoridade das Escrituras? Por que é que nós precisamos da palavra de Deus? Por que é que o crente precisa da palavra do Senhor? Respondendo à primeira questão, a autoridade das Escrituras procede dela mesma, visto ser ela a voz escrita de Deus, o qual é perfeito, e por isso a sua palavra, a semelhança dele, também é perfeita e não pode falhar jamais. A palavra revelada de Deus é a única direção a ser seguida sobre tudo o que se deve crer para a salvação e sobre o modo como se deve viver neste mundo para a glória do Senhor. A palavra de Deus, como regra, deve ser a autoridade máxima sobre a sua vida e sobre a vida de cada crente que vive, que já viveu e que viverá sobre a face da terra. Ninguém pode colocar nada acima da autoridade da palavra, nem mesmo a sua própria consciência, nem a tradição da igreja, nem mesmo a igreja, nem homens. Somente a palavra de Deus é juiz sobre todas as questões de fé e de prática cristã. Isso é importante dizer porque a Igreja Católica, ao longo dos séculos, vem ensinando ao seu povo que, na verdade, não é a Bíblia que dá ordens e que orienta a Igreja. Não é a Bíblia que ensina o que é certo e errado, porque eles dizem que a Igreja não é o povo da letra, do livro. Pelo contrário, o que eles vão dizer é que a tradição da Igreja ela tem a mesma autoridade e até mesmo está acima da autoridade das Escrituras, porque é a igreja que reconhece o que é verdadeiro ou falso nas Escrituras. Tanto isso é verdade que o ensino da Igreja Católica é que, por exemplo, o Papa ele fala ex cathedra, ou seja, ele fala infalivelmente da parte de Deus. O que o Papa diz, segundo eles, é a voz de Deus. Mas todos nós sabemos que, segundo as Escrituras, não é assim, porque tudo o que nós precisamos saber a respeito da salvação e de como se deve viver como povo de Deus já está revelado nas Escrituras e nenhuma nova revelação para a nossa salvação é necessária ser feita. Mas por que nós precisamos de uma regra desta forma? Uma regra que oriente as nossas vidas. É para que o homem, o cristão, ele tenha um padrão objetivo sobre o que ele deve crer e como ele deve viver. Sim, para que ele não viva segundo os seus achismos. Eu acho que isso agrada a Deus. Eu acho que isso é certo. Não, ao invés de dizer eu acho, o cristão afirma, a Bíblia diz. Com isso, o que nós queremos dizer é que tudo que se deve crer para a salvação é claramente ensinado nas Escrituras ou pode ser pela razão inferido das Escrituras, entende? Assim como também a forma como cada cristão deve viver sobre a face da terra. A Bíblia é a regra, e ela é a regra para que o homem não pense que ele é o juiz sobre as Escrituras, como a Igreja Católica pensa ser ela a juíza sobre a palavra de Deus. As Escrituras é que decidem o que agrada a Deus, e é pelas Escrituras que o homem decide tudo o que ele entende, o que ele deve crer e o que ele não deve crer, o que ele deve obedecer e o que ele deve desprezar. Por isso, a Bíblia é a lei e não o homem, e nem mesmo a igreja. Mas como é que nós podemos saber que a Bíblia é a palavra de Deus? Bom, como aconteceu logo antes, aqui também eu quero deixar 3 razões que nos mostram que a Bíblia é a palavra do Senhor. A primeira é a sua harmonia literária, ou seja, o seu tema unificador, que é o próprio Jesus Cristo. Isso está presente de Gênesis a Apocalipse. Logo no começo das Escrituras, nós vemos Deus anunciando no capítulo 3, após a queda, que ele enviaria o descendente da mulher que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente.
E por toda a Escritura nós vemos no Antigo Testamento a anunciação de um descendente de Davi que viria para salvar o seu povo. No Novo Testamento nós vemos a consumação dessa promessa. Esse é o primeiro motivo, que Jesus é o tema que percorre toda a Escritura. O segundo motivo é que as diversas pesquisas arqueológicas cada vez mais comprovam todas as verdades reveladas nas Escrituras. E terceiro, e a mais importante razão, é o fato de que pela fé, nós cremos que nunca, nem jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, como está escrito em 2 Pedro 1:21. Por isso, é pela ação do Espírito Santo em nossos corações que cremos que toda a Escritura é inspirada por Deus e que essa Escritura é a própria verdade do Senhor. Então, de todos os motivos, aquele que é o mais poderoso para o cristão em reconhecer a palavra de Deus como a voz do Senhor escrita é a própria fé que é dada àqueles que nasceram de novo. Mas qual é a coisa principal que a Bíblia nos ensina? Essa é a terceira pergunta do nosso breve catecismo. E como é que ele responde essa pergunta? Com as seguintes palavras: as Escrituras principalmente nos ensinam sobre o que o homem deve crer acerca da salvação e o que Deus requer do homem. Então perceba que como essa nossa lição está mostrando tão enfaticamente que é a Bíblia, e não os homens, e nem a tradição, e nem os achismos, que dizem ao homem tudo o que eles devem crer para a salvação, como também tudo o que devem fazer para agradar ao Senhor e para a glória daquele que os criou. O breve catecismo de Westminster quer dizer que a Bíblia é quem determina o que devemos crer e como nós devemos viver para a glória do Senhor. Mas o que é que difere a Bíblia de todos os outros livros que existem? O nosso Catecismo Maior, outro documento que faz parte dos padrões de fé de Westminster, dos padrões de fé da Igreja Presbiteriana, na sua pergunta 4, responde justamente a essa questão. O que faz da Bíblia diferente de qualquer outro livro? Ali, a resposta que nós temos é o fato de a Bíblia ser o único livro cujas palavras em si mesmo são produto da inspiração sobrenatural de Deus. E é por isso o único livro infalível e completamente sem erros. Sim, o que a confissão ou o que o Catecismo Maior de Westminster está nos ensinando é que, porque procede de Deus, que é infalível e que não pode jamais errar, a Bíblia se faz diferente porque ela é inspirada e procede do próprio Deus, diferente de qualquer outra literatura que exista sobre a face da terra. E por que é que nós declaramos que as Escrituras é completamente sem erros? Porque ela mesma declara isso a respeito de si. Ela declara a inspiração de Deus, como já vimos em 2 Timóteo 3,16, em 2 Pedro 1,22. E a conclusão que nós chegamos a partir disso é que se Deus é perfeito, Ele é. E se Ele é infalível em si mesmo, e Ele é, portanto, tudo aquilo que procede da sua boca também deve ser perfeito e infalível. Com isso, a gente não quer dizer, nós não queremos dizer que não existam aparentes erros nas Escrituras. Porque, apesar de nossas traduções possuírem alguns supostos erros, ninguém pode provar de modo nenhum que nos autógrafos, ou seja, nos livros originais em hebraico e em grego, existam qualquer falha. Então, quando nós dizemos que
a Bíblia não possui nenhum erro e nenhuma falha, o que nós estamos afirmando é que nos textos originais não havia nenhum erro e nenhuma falha. Ninguém pode e ninguém pôde até hoje comprovar que existam falhas nesses textos originais. Além do mais, apesar desses supostos erros, supostas contradições que existem nas Escrituras, nenhum dos seus ensinos coloca em contradição aquilo que nós aprendemos nas Escrituras a respeito de Deus, sobre o homem, sobre a natureza caída do homem, sobre o pecado, sobre a condenação, sobre a salvação e sobre quem é Jesus Cristo. Se aceitarmos esses ensinos como infalivelmente verdadeiros, então nós também precisamos aceitar a Escritura como sendo igualmente infalível em todas as suas partes. Bom, concluindo tudo isso, se a criação geral, se a criação comum, a revelação comum da parte de Deus está disponível a todos os seres humanos, a Bíblia e o seu Espírito, por sua vez, ou seja, a revelação especial e o Espírito Santo do Senhor, ele é dado exclusivamente ao povo eleito de Deus. Sendo ela, a Bíblia, a única regra de fé e prática pela qual o homem sabe em que deve crer e como deve viver diante do seu Senhor. E ela mesma é a autoridade máxima sobre a vida do crente. A Bíblia é para o cristão, a Bíblia é para mim e para você, meu irmão, que nasceu de novo, a palavra ou a voz escrita de Deus, perfeita e infalível. Ela é o alimento para a alma do crente, alimento esse que somente aqueles que nasceram de novo podem desejar. Pensem nisso da seguinte forma: o que o pão é para o nosso corpo, a palavra de Deus é para a alma do cristão. Nenhum cristão genuíno pode viver sem alimentar-se continuamente da palavra de Deus. Da mesma forma que nenhum ser vivo, nenhum ser humano vivo pode viver sem respirar o ar que o sustenta. O cristão, ele suspira ansiosamente pelo conhecimento de Deus que procede dessa sua palavra, dessa sua revelação especial. Por isso, a exemplo do salmista, nós devemos pedir um coração ao Senhor que seja como o dele. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Essas são as palavras do salmista no Salmo 119, 97. Não existe, meus irmãos, vida cristã sem a orientação da palavra de Deus. Por isso, nós devemos clamar a Deus, dá-me um coração como o do salmista, que ama a sua lei, que deseja meditar nela de dia e de noite, porque, afinal de contas, conhecer a Bíblia é conhecer o próprio Deus. Que o Senhor os abençoe, que a bondade dele seja com todos vocês, e se a graça dele assim nos permitir, nos veremos em breve na nossa próxima lição.